Para quem ainda não me conhece, meu nome é Marília, sou médica endocrinologista com foco em obesidade e emagrecimento. E hoje o tema que eu separei para a gente falar nesse vídeo é sobre como controlar o comer emocional. Nós estamos vivendo, gente, um momento muito delicado, onde as pessoas precisam ficar isoladas em suas casas, muitas vezes abrindo mão de muitas atividades de lazer, muitas coisas que traziam prazer, ir ao shopping, ir a restaurantes, ou passear, fazer atividade física numa academia, fazer atividade física ao ar livre. De repente foi nos imposto ficar enclausurados, e sob a justificativa mais do que plausível, de conter a taxa de transmissibilidade do novo coronavírus. E acontece que essa situação acabou gerando vários problemas. E dentre esses problemas, muitas pessoas me procurando, pedindo ajuda sobre como diminuir a vontade de comer doce, como controlar o comer emocional, como não beliscar tanto em casa nesse momento que está, todo isolado, o tempo todo, 24 horas em casa. E isso me trouxe, a ideia de fazer um vídeo sobre esse tema, como controlar o comer emocional. E pra gente começar a entender como funciona esse processo, a primeira coisa que eu quero deixar aqui para vocês é que comer, o ato de comer, é um comportamento que tem muita coisa que influencia. Quem dera a gente só comesse por fome física, aquela fome biológica, aquela fome de roncar o estômago, que também é um dos estimulantes para o ato de comer, mas há outras coisas que influenciam. Então eu queria primeiro diferenciar para vocês 3 tipos de apetites, Os 3 principais, não que existam apenas esses, mas os 3 principais motivos, os 3 principais comandos que levam a gente a procurar o alimento. O primeiro apetite é o apetite fisiológico, o apetite físico, essa fome de roncar o estômago que a gente sente quando está há muitas horas sem comer. Tem vários estudos mostrando, estudos que avaliam o comportamento do organismo, frente a situações de privação energética após longas horas sem comer, e há várias mudanças no nosso corpo. Por exemplo, há estudos que mostram que até o nível da temperatura corporal de uma pessoa que está muitas horas sem comer diminui um pouco. Os níveis de glicose, níveis de ácidos graxos, que são gorduras, tudo isso cai no nosso sangue e são sinais químicos, que vão sensibilizar o hipotálamo, lá onde está o nosso centro regulador da fome e da saciedade, e vão disparar a fome, que é a forma do corpo comunicar para você que você precisa comer, que você precisa de alimento. Esse daqui é o primeiro apetite, a gente chama de apetite fisiológico, ou fome fisiológica, ou fome física. O segundo apetite que eu quero falar para vocês é o comer por gula, ou também chamo de apetite por prazer, ou apetite hedônico. Como é esse apetite? Sabe aquela história que você acabou de almoçar, comeu bem, tá super satisfeito, ninguém te avisou que ia ter sobremesa, aí de repente chega aquela sobremesa linda, maravilhosa, aquele bolo, aquela torta, aquele doce na sua frente, e você diz assim, para a sobremesa sempre tem um espacinho. Esse comportamento foi totalmente estimulado pelo apetite hedônico. Em outras palavras, o comer por gula é aquele comer, eu como porque é gostoso comer, eu como porque me dá prazer, me dá bem-estar, me dá alegria. E o comer por gula, ele tem se manifestado muito, nesse momento de quarentena, porque como as pessoas acabaram tendo que abrir mão, de outros comportamentos que traziam prazer, como sair, festas, enfim, shoppings, compras e etc. A comida, ela vem ocupando esse papel, de assumir uma das vias de prazer para essa pessoa. Então, comer por gula, por isso que a vontade de comer doce aumenta, porque a gente vai buscando alimentos mais prazerosos, que aumentam rapidamente a serotonina, a endorfina cerebral, tudo na tentativa de
reforçar, né, e devolver ao corpo aquela privação por prazer, né, que o paciente, que a pessoa ali naquele momento está sentindo. Esse é o comer por gula. E o terceiro apetite, né, o apetite hedônico, o segundo. E o terceiro, né, estímulo para comer, o terceiro apetite que eu quero falar para vocês é o comer por ansiedade, né? Que geralmente aqui estão aquelas pessoas que têm o perfil beliscador. Qual é a diferença do comer por ansiedade, né, para o comer por gula? O gula, o principal motivo que te leva a comer é basicamente o prazer, né? É você sabe que aquela comida é gostosa e você quer só repetir aquela sensação de sabor, de prazer dentro de você. O comer por ansiedade, muitas vezes, ele nem está relacionado a esse fato de você desfrutar o sabor. Ele vai meio que no piloto automático, como uma forma de tentar acalmar sua ansiedade ou regular suas emoções. Vou dar um exemplo, né? Por exemplo, se tem na sua casa, que coisas que ativam mais o comer por ansiedade? Geralmente, coisas pequenas que podem ser consumidas à temperatura ambiente, que dispensa qualquer forma de preparo, que já vem pronta. Por exemplo, castanhas, né, pipoca, salgadinho, biscoito recheado. Então, sabe aquela história que cada vez que você vai lá na cozinha, você pega alguma coisa, às vezes aquilo ali nem tá mais tão gostoso para você, se você for parar para desfrutar. Às vezes é uma bolacha Maria, um biscoito maisena, um biscoito creme crack. Não é que aquilo é palatável, mas é a crocância, o croque-croque, né? Aquele piloto automático que faz você buscar a comida. Esse é o comer por ansiedade. E geralmente, se eu tô entediada, como agora na quarentena, se eu tô mais ociosa mesmo, ou angustiada com alguma coisa, e eu quero de alguma maneira anestesiar aquelas minhas sensações, eu vou beliscando ali no automático. Cada hora eu pego uma porçãozinha, como uma forma de distrair até, né, o meu cérebro daqueles sentimentos que estão desconfortáveis para mim. E, gente, muitas vezes acontece uma soma, né, dos fatores. Eu tô com a fome física, mas eu escolho uma coisa calórica muito gostosa para comer, e aí eu não fico só naquela refeição, eu vou beliscando depois. Então, os padrões, eles se misturam, eles se interligam e vão determinando, né, em proporções diferentes, o comportamento alimentar de cada um. E aí você pode me perguntar, e eu nem falei do compulsivo, né? A compulsão alimentar, ela vai além de um padrão de comer. Ela é realmente, né, um episódio que pode trazer, né, prejuízos para a pessoa e pode fazer parte de um transtorno alimentar, que é o transtorno de compulsão alimentar. Mas só a título de conhecimento, como seria a compulsão alimentar? Qual era a diferença desses outros padrões que eu contei para vocês? A compulsão alimentar, ela tem características bem marcantes e bem definidas. São momentos do dia da pessoa que você começa a comer e você não tem o menor controle, né, sobre o quanto você vai comer. Você começa a comer descontroladamente. Geralmente você ingere uma quantidade de calorias muito maior do que a maioria das pessoas, né, consumiria naquele mesmo tempo e naquela mesma situação. E o comer compulsivo, ele muitas vezes dispensa qualquer ritual. Por exemplo, quando você vai escolher, eu tô morrendo de vontade de comer um bolo de chocolate, e aí você compra o bolo e traz para casa, e você se prepara, senta à mesa, chama um amigo para participar daquele momento. A compulsão alimentar, ela não tem esse ritual. Pessoas verdadeiramente compulsivas muitas vezes abrem a geladeira e ficam em pé de frente para a geladeira, comendo tudo que vê pela frente. Então é algo que muitas vezes nem é confortável para a pessoa, né? Nem é prazeroso. É algo que ela faz meio que no impulso involuntário, num piloto automático, e vai comendo até não conseguir aguentar mais, até topar, até ficar muitas vezes desconfortável, com refluxo, passando mal pelo tanto que comeu. O compulsivo alimentar, né, você pode ter episódios esporádicos de compulsão, ou você pode ter o transtorno de compulsão alimentar, que acontece quando esses episódios de compulsão, eles têm uma frequência
frequência mínima de uma vez por semana e uma regularidade. Isso acontece de forma sustentada nos últimos 3 meses. Aí você define o transtorno de compulsão alimentar. E por que eu estou falando de tudo isso, gente? Para a gente entender como o comportamento alimentar ele é complexo, né? E tem um texto, acho que é um livro que diz assim, por que comemos? E como é infinita a lista, né, do que nos leva a comer, né, e do significado que o alimento tem pra gente. E isso é um dos motivos, né, pelos quais a obesidade também tem crescido, porque o alimento ele assumiu muitos outros papéis, além do papel primário de oferecer a energia necessária pra gente sobreviver. Ele assumiu muitos outros papéis na nossa vida. O papel de nos dar prazer, o papel de ser o nosso regulador emocional, né? Muitas vezes uma válvula de escape para situações que eu nem estou entendendo muito bem o que é que está acontecendo, mas eu tenho aquele impulso de comer. E isso tudo, né? Muitas vezes é motivo de sofrimento para as pessoas que se veem presas, né? Nessa relação com a comida e não conseguem sair. E aí a recomendação que eu dou é que realmente não é fácil, mas quando você identifica que existe alguma relação disfuncional entre você e a comida e você sofre com isso e você não consegue mudar, talvez a primeira coisa seja pedir ajuda, né? Procurar ajuda de profissionais que verdadeiramente podem te dar direção nesse processo. E aqui inclui-se o profissional endocrinologista, né? Que estuda, que entende das vias de obesidade, dos medicamentos, né? Que se tiverem indicados pode te ajudar nesse caminho. Entra o psiquiatra, muitas vezes quando você tem outros distúrbios, né, associados a essa relação atormentada ou mais difícil com a comida, pessoas muitas vezes que têm também o transtorno de ansiedade junto, que tem depressão, que tem síndrome do pânico, que tem insônia, precisam de um olhar psiquiátrico, né, para ajudá-las nesse caminho. Um nutricionista, né, que te ajude a perceber, né, e a te dar estratégias, ferramentas práticas, né, de como você pode fazer suas escolhas alimentares para que fique uma relação mais equilibrada e menos prejudicial ao seu corpo, né, mais pautada mesmo no bem-estar, né, na sua autoestima e na sua saúde como um todo. Um profissional psicólogo também pode te ajudar a buscar quais são as razões, né, que te levaram, quais são essas emoções que deflagram os comportamentos de comer e a criar estratégias de como você lidar com isso e equilibrar melhor essa relação com a comida. E eu queria compartilhar aqui com vocês uma técnica que eu uso muito aqui no consultório para ajudar as pessoas, né, a lidar melhor com esses episódios involuntários de comer, seja por gula, né, voluntariamente ou involuntário, como no caso da compulsão. Mas tem uma técnica, gente, bem validada que chama técnica dos 4 Ds. E como funciona essa técnica? É uma técnica para você aplicar, né, quando você está diante de alguma situação que está te levando a comer, mas você conscientemente entende de que não é comida a sua necessidade, mas você está ali se sentindo meio que quase que obrigado a comer, não está conseguindo se sair daquele impulso, daquele desejo de comer naquela hora. E essa técnica, ela diz o seguinte, são 4 Ds. O primeiro D é em inglês, os 4 Ds. O primeiro D é de delay. Delay em inglês significa atrasar, adiar. Então, essa técnica diz que na hora que vem essa vontade de comer, a primeira coisa que você pode fazer conscientemente é adiar um pouco o ato de ir lá pegar a comida. E aí os estudos mostram, gente, que pequenos atrasos de 5 a 10 minutos, por exemplo, veio aquele impulso para comer. Esse tempo de 5 a 10 minutos é o tempo suficiente para o seu cérebro processar aquele primeiro comando para comer, né? E para pessoas muitas vezes que têm compulsão alimentar, que vem aquele impulso voluntário, 5 a 10 minutos é suficiente para que esse impulso diminua de intensidade e até desapareça. E quando as pessoas conseguem fazer isso, elas acabam se sentindo muito encorajadas e felizes porque conseguiram resistir àquele impulso para comer. E isso fortalece
fortalece mais essas pessoas, porque deixam as pessoas mais encorajadas e mais crentes, né? Acreditando mais em si e na sua capacidade de controle. Mas adiar é uma estratégia. Claro que se você tiver com fome física e você esperou 5 a 10 minutos, né? E ainda você está sentindo aquela necessidade de comer, vai lá e come. Mas dá esse tempo, é um tempo para você, um time, para o seu cérebro processar melhor aquele comando, né, que veio ali de comer. E o primeiro D é o delay, o segundo D é deep breathing. Respirar fundo em português, traduzindo. Então, muitas vezes, quando comer é por estresse, né, uma situação que tá te deixando muito ansiosa, né, vários estudos de meditação mostram que respirações profundas e pausadas, até nessa técnica ele detalha respirar, inspirar por 3 segundos e expirar em 6 segundos. Faça isso 3 vezes, né? Pode parecer um movimento simples, né? E muito até muitas pessoas nem dão crédito, mas esse ato de inspirar e respirar 3 vezes profundamente deflagra uma resposta, né, neurohormonal mesmo, de química cerebral, que se traduz em mais relaxamento, relaxamento da musculatura, você solta mais os ombros, né, você acalma a velocidade de pensamentos que você está sentindo, e tem vários estudos mostrando o quanto que a respiração é uma estratégia útil para lidar com o estresse. E com o impulso de comer, nessa técnica ela também pode ajudar bastante. O terceiro D, né, é o D do drink water, né? Em português traduzindo, beba água. Então eu tenho falado tanto isso para os meus pacientes nessa pandemia. O centro da fome, ele é no mesmo lugar do que o centro da sede no nosso cérebro, numa glândula bem pequenininha chamada hipotálamo. Então, além de beber água, né, ser uma estratégia para você adiar o momento de comer, funciona como, né, uma distração que você vai ter naquele momento, você também dá a oportunidade do seu cérebro, né, ao receber aquela quantidade de água, o seu corpo, ao ser hidratado, né, do seu cérebro conseguir interpretar com mais precisão se aquela necessidade que veio para você era realmente de comida ou era sede que você estava sentindo. Porque como as regiões são muito próximas do cérebro, você pode, né, inconscientemente interpretar, né, como fome, mas na verdade a necessidade do seu corpo ser sede, ser por água mesmo. E o que eu tenho visto, gente, nessa quarentena, apesar da gente estar mais em casa, com acesso 24 horas à água, a gente tem cada vez mais esquecido de beber água no dia a dia. E pesquisas já mostram que o nível de hidratação das pessoas na quarentena está muito inferior à necessidade real de cada uma. Se você quer saber qual é a quantidade ideal de água que uma pessoa precisa tomar por dia, existe um cálculo bem simples que estima isso. São 35 ml de água para cada quilo de peso. Se você pegar uma pessoa com 70 quilos, né, e você multiplicar, é mais ou menos 2 litros e 200, 2 litros e meio de água todos os dias. E muitas pessoas têm dificuldade, não conseguem beber, às vezes, nem metade disso. E chás diuréticos, sucos, não vale, gente. Por mais que hidratem, a gente tá falando de água mesmo, né? Do melhor detox natural para o nosso corpo, né? Do que estimula mesmo nossa diurese. Então é água de verdade. E beber água, além de diminuir esse impulso para comer, né? É uma estratégia que vai trazer outros benefícios para a pele, hidratação do corpo como um todo. E faz parte aqui da técnica dos 4 Ds que a gente tá comentando. E o último D dessa técnica se chama do something. Se a gente traduzir para português é faça alguma coisa. Gente, essa técnica da distração é a técnica da distração mental, né? Do lugar de você comer, você fazer uma outra ação naquele momento, que pode ser tomar um banho, ligar para alguém, ouvir uma música, né?
ler um texto, um livro que você gosta, escutar um podcast, fazer uma meditação guiada num aplicativo seu do celular. Então, fazer alguma coisa é outra forma de dar tempo ao seu cérebro processar aquele primeiro impulso, né, de comer, para ver se é realmente aquilo que ele está precisando, aquilo que ele está buscando. Mas aí você pode me dizer, tá, eu fiz tudo, ainda estou com vontade de comer. Se essa vontade ainda ficou, é porque ela pode ser aquela fome física, aquela fome real, que o seu corpo realmente está precisando de alimento. E tá tudo bem, você pode fazer a refeição que você desejar, mas ter isso em mente como estratégia, técnica dos 4Ds, vai nos ajudando nessa proposta de autoconhecimento, de entender quais são os sinais do meu corpo, se é fome real, se é sede, né, se é necessidade de me ocupar, se é estresse, ansiedade, vai me dando ferramentas, né, de autoteste, de autoobservação. E aí, automaticamente, aos poucos, eu vou dando à comida, né, um papel muito mais equilibrado e muito mais compatível com o corpo que eu quero ter, com a saúde que eu quero alcançar, com o bem-estar que eu quero sentir. Por isso que eu acho que é uma técnica bastante útil, que você pode aplicar aí na sua casa, ou ensinar, né, para outras pessoas. Gostaram? Se gostaram, deixa aqui seu like, deixa um comentário nesse vídeo, me conta se tá gostando dos conteúdos, o que é que você tá achando. Para mim vai ser muito importante ter esse feedback de vocês. Deixam aqui sugestões para os próximos vídeos, para que a gente possa melhorar e deixar cada vez mais a entrega de conteúdo desse canal direcionada para a necessidade e para as expectativas de vocês que estão me acompanhando aqui. É isso, gente. Um super beijo e até o nosso próximo vídeo.